ironia teológica do apóstolo Paulo se encontra exatamente aqui. Após 11 capítulos construindo a teologia mais densa, a mais complexa e majestosa de toda a Bíblia. Tratando de coisas como justificação, eleição. Isso, e o destino de Israel. O ápice da resposta humana que ele exige não é uma experiência mística, etérea. Não é um estado contemplativo ou um retiro nas montanhas. O clímax é o ato de oferecer o próprio corpo físico, suado, cansado e cotidiano, como um sacrifício. É um choque brutal, né? E muito intencional da parte dele. Exato. No capítulo 1 de Romanos, nós vimos aquelas mentes corrompidas que levaram a corpos desonrados. E agora, ao abrir o capítulo 12, vemos o exato reverso. A mente renovada que leva a um corpo santificado, um corpo agradável a Deus. Nossa missão nesta imersão de hoje é desvendar como essa teologia de altíssimo nível aterrissa no chão de terra batida da vida real. Como ela afeta as relações humanas mais difíceis. E a palavra que inaugura essa transição, funcionando tipo como uma dobradiça em toda a estrutura da carta, é o portanto. O ó num no grego original. É um momento de virada monumental do ponto de vista literário. Com certeza, estamos saindo do indicativo, ou seja, a declaração objetiva de tudo que Deus fez através das suas misericórdias nos capítulos de 1 a 11, e estamos entrando de cabeça no território do imperativo. Que é a instrução de como a pessoa cristã deve viver a partir desse capítulo 12 até o 15. O gênero literário muda subitamente para paraênese. O termo técnico para aquelas exortações éticas. E o contexto histórico de Roma exigia essa mudança de forma desesperada. A gente não está falando de uma igreja que vivia numa bolha de paz. Longe disso. Tinha um caldeirão cultural fervendo ali. Anos antes, o imperador Cláudio tinha expulsado os judeus de Roma. E durante esse tempo de exílio, a liderança da igreja romana passou para as mãos dos gentios. Quando os judeus finalmente retornam após a morte de Cláudio, eles encontram uma igreja com costumes diferentes. Líderes diferentes, uma cultura totalmente diferente. Os cristãos na capital do império precisavam de união prática para sobreviver. Não só a hostilidade do imperador lá fora, mas a panela de pressão étnica e teológica que existia do lado de dentro. Para entender como Paulo lida com essa panela de pressão, a gente tem uma mesa de debate de peso guiando a nossa leitura hoje. Lendo as notas e os comentários que embasam o nosso estudo, fica claro que precisamos mapear as lentes teológicas dos nossos 3 principais autores. Sim, porque isso explica o motivo de eles discordarem tanto em passagens cruciais do texto. Não é só saber que discordam, mas o porquê. Começando pelo Thomas Schreiner. Ele traz uma lente de exegese histórico-gramatical muito meticulosa, com uma inclinação reformada bem clássica. O Schreiner lê o texto com uma preocupação quase cirúrgica com as conexões lógicas de Paulo. Para ele, entender onde entra cada conjunção e cada verbo é o que destranca o argumento. Em contraste, temos o Douglas Moo, que adota uma abordagem profundamente teológica e pastoral. A grande tese do Moo ao longo do texto é a inseparabilidade absoluta entre crer e agir. O que ele chama de obediência da fé. Ao ler o Moo, a gente nota que ele está sempre caçando os paralelos teológicos. Ele conecta os ensinos éticos de Paulo direto com as instruções do próprio Jesus nos evangelhos. E o terceiro elemento dessa mesa é a Beverly Roberts Gaventa. Ela propõe uma leitura radicalmente diferente. A Gaventa analisa Romanos através de uma lente apocalíptica e retórica. Para ela, essa carta é o registro de um campo de batalha cósmico. O senhorio de Cristo contra os poderes do pecado e da morte, e ela sempre trata isso como entidades reais mesmo. Além disso, ela insiste que a gente não leia Romanos como um documento silencioso de biblioteca, mas como um evento auditivo. Imaginar o impacto daquelas palavras sendo lidas em voz alta pela primeira vez para uma congregação cheia de tensões. Com esse mapa metodológico claro, acho que já podemos mergulhar no núcleo exegético, começando pelos versículos 1 e 2 do capítulo 12. Onde Paulo apela aos irmãos que apresentem seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. E ele chama isso de nosso culto racional.
O termo grego que sempre gera um debate intenso aqui é lógicos. Lendo as notas do Mu e do Schreiner, eles formam um consenso rápido. Ambos veem o termo apontando para um culto que faz total sentido lógico. Seria a adoração racional como a única resposta intelectual e prática possível diante da doutrina da justificação que ele acabou de expor. Só que a análise da Gaventa traz um alerta severo contra essa visão. Ela argumenta que traduzir lógico simplesmente como racional no sentido moderno Pode ser muito perigoso, porque a gente corre o risco de submeter a adoração àquilo que a nossa razão limitada aprova. Exatamente. Ora, Paulo acabou de passar o final do capítulo 11 dizendo que os caminhos de Deus são insondáveis. Se a adoração precisar passar pelo crivo da racionalidade humana, ela deixa de ser adoração. Por isso, a Gaventa prefere entender o termo como um serviço adequado, ou razoável em proporção às misericórdias de Deus. É o culto que corresponde à magnitude da graça recebida, não o culto que nossa mente decifra logicamente. E tem um pano de fundo no Antigo Testamento que a Gaventa resgata aqui que muda a forma como a gente visualiza esse sacrifício. Ela frisa que sacrifício vivo não é uma crítica barata ao sistema do templo judaico. Como se Paulo estivesse só espiritualizando um ritual antigo? Pelo contrário, é a radicalização desse ato. Sob a antiga aliança, o animal oferecido era abatido. O derramamento de sangue encerrava o ritual. Na nova aliança, o crente oferecido continua vivendo. A pessoa vive a vida inteira 24 horas por dia em cima do altar. E isso nos conecta ao que a gente falou sobre o corpo. Tem um eco literário brilhante em Romanos aqui. Levou a mentes reprováveis que resultaram em corpos desonrados pela imoralidade. E aqui a solução é a metamorfose da mente. O verbo grego metamorfou, que indica uma transformação na essência de dentro para fora. É essa mente renovada que consegue resistir à pressão do sistematizo, que é o conformismo à forma passageira e externa deste mundo. Essa transformação da mente resolve o problema da adoração perante Deus, mas cria um novo desafio prático. O que acontece quando essa mente renovada precisa conviver com dezenas de outras pessoas numa comunidade? É por isso que ele não para na adoração individual. Nos versículos de 3 a 8, ele entra na dinâmica do corpo de Cristo e dos dons espirituais. O calcanhar de Aquiles de qualquer comunidade diversa é o orgulho. Especialmente naquela igreja de Roma, dividida entre judeus e gentios. A âncora que Paulo lança para estabilizar a igreja é o conceito de metron pisteus, a medida da fé. O consenso entre os nossos 3 comentaristas é que a humildade cristã se baseia numa premissa inegociável. Reconhecer que absolutamente toda a capacidade ou dom é algo recebido, pela graça, não uma medalha de mérito conquistada. Mas é na aplicação desses dons que a gente esbarra na divergência exegética mais técnica desse trecho, no versículo 6. Ao regulamentar o dom de profecia, Paulo diz que ele deve ser exercido segundo a analogia pisteus. E aqui, a lente teológica dita a tradução. O Schreiner interpreta essa expressão sob uma ótica mais individual e subjetiva. Para ele, profetizar segundo a analogia pisteus significa falar na proporção da própria fé individual do profeta, com o vigor e a confiança que aquela pessoa possui. Mas a Gaventa discorda dessa leitura com argumentos textuais fortíssimos. Ela aponta que significa falar em concordância com a fé, entendendo fé não como a confiança interna do indivíduo, mas como o corpo objetivo de doutrinas, a verdade central do Evangelho. A preocupação de Paulo sempre foi com a preservação da verdade. Se a profecia for baseada só na confiança subjetiva de quem fala, a porta fica escancarada para heresias proferidas com muita convicção. A visão da Gaventa ancora o dom no padrão objetivo. E o Mu enriquece essa discussão destacando um jogo de palavras lindíssimos no grego. Paulo nota que a igreja possui muitos charismata, dons diferentes. Mas faz questão de lembrar que todos derivam rigorosamente da mesma charis, a graça de Deus. Essa conexão linguística do Mu reforça a imagem do corpo humano que Paulo usa logo depois. A diversidade de dons não é um defeito de fabricação. Ela é a engrenagem essencial para a sobrevivência do organismo.
O olho e o ouvido são totalmente diferentes, e é por isso que o corpo funciona. E o mais impactante nessa análise dos versículos 3 a 8 é a total subversão do individualismo moderno. Hoje, a gente vê testes e ferramentas para a pessoa descobrir seus dons quase como uma jornada de autoconhecimento, uma realização pessoal. Mas na teologia paulina, o dom é utilitário e coletivo. A analogia perfeita é a do martelo e da casa. O dom é um martelo, a igreja é a casa em construção. Ninguém coloca um martelo numa vitrine para ser admirado. A ferramenta só tem valor batendo o prego e levantando a parede. Se alguém ensina, serve ou lidera, o foco não está em quem exerce o dom, está na nutrição do corpo. E essa transição do individual para o coletivo nos joga direto no bloco mais desafiador do capítulo, dos versículos 9 a 21, a ética do amor autêntico. Se a mente foi renovada e o orgulho esmagado pela graça, como essa pessoa passa a tratar os irmãos de fé e os inimigos declarados? Aqui, a Gaventa nos dá uma daquelas observações sintáticas que mudam tudo. É um detalhe que as traduções para o português acabam precisando suavizar para fazer sentido na nossa gramática. Lendo a análise dela sobre os versículos de 9 a 13, descobrimos que Paulo de repente para de usar verbos no modo imperativo. Em vez de dar comandos diretos, ele dispara uma série de particípios curtos. Nossas Bíblias traduzem como imperativos por necessidade. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegai-vos ao bem. Mas o grego soa muito mais como uma descrição contínua. O amor sendo sem hipocrisia, detestando o mal, apegando-se ao bem. O impacto teológico dessa mudança gramatical é profundo. Paulo não está entregando uma nova lei de Moisés com um checklist de regras que eles precisam se esforçar para cumprir. Ele está fazendo uma declaração de identidade escatológica. A mensagem é que, visto que a mente foi renovada, é esta natureza que se manifesta agora. É isso que a nova humanidade faz no poder do Espírito. Não é um manual de instruções externo. É a descrição de uma nova natureza interna operando. E o Mu nota que quando Paulo avança para o versículo 14 e diz, para abençoar os que vos perseguem, os ecos bíblicos são inegáveis. Ele está trazendo o peso do Sermão do Monte, as palavras literais de Jesus, para dentro da congregação romana. O que prepara o terreno para a exegese do versículo 19. Inquestionavelmente o momento de maior tensão e dificuldade do capítulo inteiro. Paulo diz, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. O consenso superficial é fácil. A instrução é não buscar retaliação. Mas quando a gente cava as raízes teológicas, surge a grande dúvida: de quem é essa ira a qual se deve dar lugar? O instinto humano adoraria interpretar que devemos dar lugar à nossa própria ira justificada, ou talvez a ira das autoridades. O Schreiner resolve essa ambiguidade indo buscar a referência direta de Paulo no Antigo Testamento. No mesmo versículo, o apóstolo cita Deuteronômio 32, versículo 35. Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Com base nisso, o Schreiner demonstra que a ira a qual devemos dar lugar é estritamente a ira escatológica do próprio Deus, o juízo final e infalível. Não se trata de desabafar a própria raiva reprimida. Dar lugar à ira significa sair fisicamente e emocionalmente da frente. Reconhecer que o tribunal não nos pertence. Desocupar a cadeira do juiz e permitir que Deus execute a sua justiça no tempo dele. E essa ordem de não retaliação nos leva direto ao maior confronto estrutural entre os nossos comentaristas. Onde traçamos a linha divisória nesse texto? Onde termina o conselho pastoral interno e onde começa o manual de sobrevivência para o mundo hostil lá fora. O Schreiner e o Mu adotam a divisão mais tradicional. Na leitura deles, os versos de 9 a 13 são focados exclusivamente na dinâmica interna, no amor fraternal. E a partir do 14, focando principalmente nos versículos 17 a 21, Paulo viraria o telescópio para o lado de fora, instruindo sobre como responder aos perseguidores não cristãos da sociedade. Uma divisão nítida entre o nós e o eles. Mas é nesse ponto que a Gaventa entra para tensionar o debate. O argumento dela altera toda a nossa percepção. Ela problematiza essa visão compartimentada, observando o fluxo do texto.
Logo após o comando para abençoar os perseguidores no versículo 14, Paulo retorna imediatamente para atitudes de convivência íntima, nos versos 15 e 16. Chorar com os que choram, alegrar-se com os que se alegram, viver em harmonia. Não faz sentido intercalar instruções sobre inimigos externos no meio de regras de convivência íntima. A menos que os inimigos não sejam apenas externos. E o contexto literário de Romanos confirma essa tese dela de forma devastadora. Sabemos que o capítulo 14 vai expor conflitos gravíssimos dentro daquela comunidade. Disputas amargas sobre consumo de carne, dias sagrados, costumes judaicos, facções que se desprezavam mutuamente, os fortes e os fracos. Diante disso, a Gaventa conclui que é uma ingenuidade romântica achar que o ressentimento e o ódio eram toxinas que vinham só do império lá fora. Esse veneno estava circulando na corrente sanguínea da própria igreja. Os cristãos em Roma estavam ferindo uns aos outros por disputas teológicas. Portanto, a ordem, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, não é apenas sobre o soldado romano. É um apelo desesperado para alimentar o diácono ou o irmão de banco que o ofendeu na última discussão. Essa perspectiva muda tudo. Traz a dificuldade para dentro de casa. Juntando as peças dessa mesa de debate, a exegese do Schreiner apontando para a justiça de Deus, o coração pastoral do Mu sobre a obediência da fé e a provocação da Gaventa sobre as tensões internas, chegamos a uma síntese teológica que captura o cerne do capítulo 12. A teologia profunda da justificação pelo Evangelho sempre deságua na ética incômoda do sacrifício cotidiano. É nesse altar diário que a mente renovada se recusa a revidar o mal e usa seus dons não para obter destaque, mas exclusivamente para sustentar o corpo de Cristo. A grande tarefa é transportar essa síntese para os conflitos práticos de hoje. Aquele culto racional, o serviço vivo, ganha carne e osso na forma exata como lidamos com as ofensas. Oferecer o corpo como sacrifício vivo é trancar a mandíbula, engolir o orgulho e renunciar a um instinto biológico de retaliação. Seja ao funcionário lidando com um colega que roubou o crédito de um projeto, seja enfrentando uma discussão venenosa nas redes sociais, ou administrando uma ferida profunda causada por um líder dentro da própria congregação. Dar lugar à ira é um exercício ativo de fé. É a abdicação consciente do controle. Acreditando que a impunidade humana não é a palavra final, porque a justiça escatológica pertence inteiramente a Deus. É confiar na teologia na hora da dor. E para encerrar o nosso mergulho neste capítulo, fica uma reflexão que vai além das disputas exegéticas, algo para quem nos escuta processar. O Império Romano não era só poderoso militarmente. A estrutura social inteira era baseada no sistema de patronato e numa rigorosa economia de honra e vergonha. Se alguém o insultasse publicamente e não houvesse retaliação, essa pessoa perdia seu status, seus negócios, sua credibilidade. A honra precisava ser defendida com sangue ou ruína financeira. Quando Paulo pede àqueles cristãos que deixem a vingança nas mãos de Deus, ele não está pedindo só que sejam pessoas dóceis. Ele está exigindo que eles cometam um verdadeiro suicídio social e econômico, subvertendo a estrutura fundamental de poder da época. E o pensamento provocador que fica é: qual é o sistema de honra e vergonha da nossa geração? Qual é a engrenagem social, seja o cancelamento virtual ou a guerra cultural, que a ordem de perdoar os inimigos e abdicar da vingança ameaça desmantelar hoje? Viver o capítulo 12 ainda é um ato de profunda rebeldia contra o sistema. Essa provocação nos deixa no limiar de um problema ainda maior, porque se a mente renovada exige que a pessoa ame os inimigos pessoais e deixe todo o juízo para a ira de Deus, surge uma inconsistência perturbadora. Como essa comunidade pacífica deve encarar o magistrado secular? Como lidar com imperadores tiranos que recebem de Deus a autoridade para usar a espada? Como o amor radical se relaciona com as exigências do Estado? Esse é o campo minado gigantesco que nos aguarda no capítulo 13. É exatamente lá que entraremos na nossa próxima análise. Fica o convite para continuar essa exploração conosco.